Islamismo messiânico. A grande comunidade judaica também teve uma reação negativa. A maioria através do judaísmo messiânico como uma nova embalagem dos esforços cristãos centenários para convertê-los, destruindo sua identidade. Para estes, os messiânicos não eram revelados. Recentemente, entretanto, alguns líderes e estudiosos sugeriram cautelosamente que os messiânicos que observam fielmente o Torá e o Halakha, que participam construtivamente da vida da comunidade judaica e que transmitem como tradições judaicas para filhos seus, não estão errados, mas devem ser vencidos. Colega judeu. Na década de 80, um movimento semelhante se iniciou entre os resíduos que tinham se convertido a Cristo. Eram blocosos crentes em Jesus como Senhor e Divino Salvador, que criam que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e insistiam que isso não fez deles ex-muçulmanos nem convertidos à religião cristã. Eles queriam continuar em suas comunidades locais, honrando a Cristo naquele contexto. As reações nas comunidades colonas e judaicas são das mais variadas. Do lado único, alguns têm sido perseguidos por causa da sua fé, enquanto outros são aceitos em suas comunidades. Do lado cristão, os defensores os veem como larvos messiânicos, os quais devemos aceitar, assim como aceitamos os messiânicos, como autênticos discípulos de Jesus. Os critérios básicos argumentam que o islamismo e o judaísmo são diferentes e que a identidade muçulmana não pode ser reconciliada com a fé bíblica. Quando Nábio teve o encontro com Jesus que mudou sua vida, permaneceu na comunidade muçulmana, participando das orações permaneceu-as. Quando seu amor por Jesus se tornou conhecido pela família e por amigos, alguns seguiram o seu exemplo, mas outros tentaram matá-lo. Depois de ser preso por causa da sua fé, ele decidiu não se considerar mais livre. Ele viu o Islã como responsável pela perseguição que passava. Hoje, Nábio considera-se um cristão, mas alguns que o seguiram na fé, ainda se identificam como isoladosos. Ibrahim era um respeitado estudioso do Alcorão, um hafiz. Quando ele decidiu seguir a Jesus, examinou os versos do Alcorão que negam a Trindade, a divina filiação de Jesus, sua morte expiatória e a integridade textual da Bíblia e concluiu que cada um desses versos era aberto para outras interpretações e que ele poderia, portanto, sigam Jesus como um seminário. Logo, os membros da sua família e comunidade passaram a compartilhar sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ibrahim também foi preso por causa da sua fé, mas diferente de Nábio, Ibrahim continuou querendo seguir a Jesus como muçulmano. Entretanto, alguns que passaram a seguir a Jesus adotaram-se de se ver como muçulmanos. Ibrahim e Nábio são amigos e respeitam-se como irmãos, apesar de discordarem de suas identidades. Quando cristãos de outras culturas conhecem Nábio e Ibrahim têm diferentes reações. Pio Parchal e John Travis trabalharam junto por mais de 60 anos entre os muçulmanos, e discordam com respeito a isso entre si. Eles publicaram uma série de artigos em periódicos missiológicos, discorrendo sobre pontos nos quais diferem. Vários artigos escritos por outras pessoas incorporadas. Em termos técnicos, isto é conhecido como debate C4, C5, originado de uma escala feita por Travis para descrever várias comunidades centradas em Cristo com as quais convertidos com histórico, MBB, crente de origem muçulmana, se identificam e definem sua identidade. C1, MBBS em igrejas radicalmente diferentes de suas culturas originais, nas quais a adoração é feita em uma língua diferente da sua língua-mãe. C2, mesma coisa que C1, mas a adoração é na língua materna do MBB. C3, os MBBS em igrejas de cultura cristã, que evitam formas culturais tidas como islâmicas. C4, MBBS em congregações culturalmente nativas, que mantêm formas islâmicas biblicamente permissíveis. ENS, orar prostrado, investindo a elas um significado bíblico. Eles não se identificam como cristãos como seguidores de Jesus, mas não se veem como islos. C5, muçulmanos que seguem a Jesus como Senhor e Salvador em grupos de comunhão com convertidos, pessoas que pensam como eles dentro da comunidade muçulmana, e que continuam a identificar-se cultural e oficialmente como locais. C6, convertidos secretos /subterrâneos. A maior discordância está entre os defensores de C4 e C5.
Para ajudar os leitores a entender a questão, vou expor aqui as preocupações expressas por defensores de C1, C4 inquietados por C5. A seguir, resumirei as respostas dos defensores de C5. Estas preocupações e respostas estão entre aspas para deixar claro que são pontos de vista de outras pessoas e não meus. A seguir, elaborarei os meus comentários. As Escrituras, ENS. 1 RS 18 e 21. 2 RS 17, 27, 41, condenam o sincretismo. Tentar ser as duas coisas, isolo e seguidor de Jesus, é sincretismo. Não é o sincretismo que as Escrituras condenam. Os convertidos vivem sob a autoridade da Bíblia, ENS. 1 com 9, 19, 23, Atos 16, 1, 3, 21. 20, 40, reinterpretando ou rejeitando qualquer coisa contrária às Escrituras. Os lados fizeram um trabalho de exegese nas Escrituras e acreditados que com isso tem base para seus pontos de vista. É impossível fazer justiça para um ou outro neste artigo. Os leitores devem examinar os artigos nos periódicos MQ e IJF, onde as questões bíblicas são expostas. O islamismo e o judaísmo são diferentes. Não dá para comparar islamismo messiânico com judaísmo messiânico. As escrituras hebraicas são reconhecidas pelos cristãos como inspiradas, o Alcorão, não. A mesquita é repleta de teologia islâmica que nega verdades bíblicas explicitamente. O islamismo e o judaísmo são diferentes, mas ambos são monoteístas. O islamismo conhecido Torá e o Novo Testamento como escrituras juntamente com o Alcorão. O judaísmo rabínico vê como autoridade, não apenas como escrituras hebraicas, Tanakh, mas também o Talmud, o qual, como o Alcorão, contém uma mistura de material compatível e incompatível com o Novo Testamento. Além disso, a liturgia de sinagogas tradicionais parece repudiar os ensinamentos do Novo Testamento, mas as duas liturgias podem ser reinterpretadas, e a participação nas orações, necessariamente não significa concordância com cada palavra da liturgia. O termo islamismo messiânico é inútil. Para os identificação, o messianismo de Jesus é um divisor de águas, ao passo que os manos reconhecem Jesus como o Messias, mas levantam outras objeções sobre convicções cristãs acerca de Jesus. A maioria dos idosos acredita que os textos da Bíblia foram descontados, mas alguns estudiosos islâmicos os discordam. Os convertidos C5 declaram a Bíblia como palavra de Deus. Os textos sagrados devem ser examinados baseados, considerando se as interpretações propostas são legítimas e honestas. Não se trata de ser enganoso, se os convertidos são transparentes com a comunidade muçulmana a respeito do que são e não que acreditam. Os convertidos honestamente se veem como destruídos e não como cristãos fingindo ser lávaros.